Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fer Moraes e então vamos para mais o Evangelho aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Você está no canal Luzes e eu vou pedir para você curtir, você compartilhar e você fazer comentários, tá? O Evangelho de hoje é os sãos não precisa de médicos. Página 217. E aos poucos a gente vai terminando o nosso livro. Eu acho que falta 10, 20 ainda, né? E eu confesso que eu estou um pouco ansioso para acabar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. De um lado, né? Falar um pouco mais alto, eu acho que estou falando muito baixo. De um lado, então, falar sobre os filmes comentados e eu estou pensando em fazer o nosso segundo estudo do Luzes, que é aquele livro, eu não estou lembrado, eu acho que é o Diário de uma Morta, alguma viagem de uma morta. É um livro que mostra um pouco a vida de Marte, a vida espiritual de Marte. Foi aquele livro, então, que da mãe de Chico Xavier, depois, obviamente, que ela desencarnou, ela foi parar em Marte. Eu acho que foi Marte, eu não li ainda. Obviamente que eu vou dar uma lida, então, para mim ver se eu comento. Mas tenho certeza que assim que eu acabar o Evangelho, eu tenho muitas coisas para falar para vocês. A minha amiga Fer pediu o Apocalipse segundo a doutrina espírita. Eu vou falar dos passes, dos filmes comentados, obviamente. E vamos aos poucos aí. Quem sabe, gente, no futuro, não é uma promessa, porque eu não sei se eu vou fazer vídeos assim, mas analisar então casos assombrados, né? Segundo o Espiritismo, vamos ver então o meu mentor fala para mim, que o único objetivo do canal Luzes é uma ideia, tá, gente? Da Casa Assombrada é uma ideia. O único objetivo da doutrina espírita do canal Luzes é simplesmente mostrar para vocês como que é o espiritismo e no fundo desses vídeos cada vídeo é uma luz que então vai iluminar sua alma. Então o objetivo de ajudar você de alguma forma. Deixa eu apenas trazer um pouco meu cuidado da minha cá. Pessoal, então é o seguinte: Jesus ele vem então, obviamente, para toda a sua humanidade, plantar, divulgar a palavra dele, as ações, que na verdade as palavras dele as palavras de Deus. Obviamente, é uma lei universal, como muitas vezes eu falo aqui, né? Só que, como que eu já falei para vocês, por que Deus então, melhor, porque Jesus, ele reencarnou em uma manjedoura de palha, um curral, se não me engano, né? É assim que fala, porque ele nasceu no meio das pessoas mais simples da sua época. Porque é esse povo, o povo mais sem conhecimento, vamos dizer assim, que não eram alfabetizados, o pessoal mais simples de Jerusalém, de Belém, aí das regiões onde ele foi visitar, são as pessoas que mais necessitam de consolo, são as mais necessitadas de um suporte espiritual, tá? Eu muitas vezes, gente, eu já falei aqui no canal Luzes, eu não estou lembrado de que evangelho que foi, eu não sei se foi até o primeiro livro que eu falei para vocês com muita honra, né? Fundamentos da Reforma Íntima, que ainda que o livro Fundamentos da Reforma Íntima foi um presente que eu tive da espiritualidade, por inspiração, por intuição, alguma coisa assim. Eu preciso também estudar sobre isso, né? E eu falei que é o seguinte, obviamente que a morte de um filho ou de uma filha é uma dor muito profunda, que só o tempo e só então o Espiritismo ou a fé em Jesus pode ajudar a pessoa a superar essa dor, né?
Mas eu fico pensando, gente, em uma mãe, em uma comunidade pobre, quando ela perde o seu filho para o tráfico de drogas ou para o crime, que qual é o consolo que uma mãe de comunidade pobre tem? Tá? Obviamente que eu não estou acusando ninguém, não estou colocando culpa no pessoal que tem uma condição financeira. É apenas uma reflexão. Tá? Imagina, por exemplo, Deus que me livre, é apenas uma reflexão, como que eu disse para vocês. Imagina uma mãe que perde um filho e ela tem aí, então, uma condição financeira boa, tá? E aí nós temos uma mulher em uma comunidade pobre que também perde seu filho. A dor é a mesma, gente. Sem dúvida nenhuma, uma dor muito grave. Na verdade, que nós não precisamos ser mãe para então pensar nessa dor. Né? Uma dor aí que Deus que me livre, né? Mas o meu olhar muitas vezes fica para uma mãe, para a mãe dessas comunidades pobres, que simplesmente a mulher não tem nem descanso na vida dela. Porque é uma mãe que passa necessidade, é uma mãe então que vai ter conta para pagar, é uma mãe que tem outros problemas para cuidar. E ainda nessa pandemia, onde que agora está acabando a pandemia, acredito eu, né? Segundo a espiritualidade, esse ano vai ser um pouco mais complicado, falando em pandemia, né? Mas eu não vou falar disso agora. Não quero que vocês pensem nisso também, tá? Qualquer dia eu vou conversar com vocês sobre isso, em vídeos que eu assisti no Espiritismo Raiz. Mas imagina, gente, por exemplo, que onde que a mãe vai viajar, onde que a mãe vai ir para ela distrair um pouco a cabeça dela, essa mulher que mora em uma comunidade pobre. É por isso, então, que o Espiritismo precisa ser para todos. Só que, infelizmente, ao meu ver, falta muito ainda, pelo menos aqui na minha região, falta muito ainda para o Espiritismo ser para todos. Porque em Matão, eu falo, não devo nada para ninguém, eu procuro ser uma pessoa muito honesta. Tenho um médium, é um médium ele foi muito amigo do Chico Xavier, um médium que muito conhecido no Brasil, nem sei se ele sabe sobre isso, mas ele veio em Matão, e assim que eu fiquei sabendo da palestra dele, os ingressos já estavam sendo vendidos, eu achei que era 200 reais, num clube muito famoso aqui, num salão muito famoso aqui em Matão. Então eu fico pensando, gente, que se o Espiritismo é para todos, como então que a pessoa traz um médium famoso numa cidade e ao invés de colocarem ele num ginásio de esporte, toda a cidade tem ginásio de esporte, para todo mundo ouvir as palavras dele, porque ele ficou no lugar fechado. E obviamente que não é na região aqui não, tá? Tem muitos lugares e na internet também a gente vê palestrantes espirituais fazendo aquelas semanas de demonstração e depois cobre aí o estudo. Gente, vocês me desculpem, vocês quiserem aí não assistir o canal por causa disso, eu não sei se vocês concordam, mas eu não gosto disso. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, se o advogado ele deve cobrir a profissão dele, o cargo dele, o serviço dele, assim como eu, professor de história, se eu for contratado numa escola particular ou para dar uma palestra no ramo da história, eu vou cobrar, porque é um estudo pago. Até hoje estou fazendo pós-graduações sobre a história, tá? Mas a partir do momento quando nós falamos do Espiritismo, aí nós não podemos cobrar. Que o Espiritismo, obviamente, então, Deus nos deu o Espiritismo gratuitamente e assim nós precisamos ter.
né? Só se for talvez uma palestra, que a doação cesta básica e tal, mas eu acho que vocês entenderam o que eu falei. Então, o Espiritismo, esses vídeos aqui, precisa rolar principalmente para o pessoal que está precisando de um apoio. Nós sabemos que muitas vezes não chega esse vídeo mesmo, se vocês estão assistindo, é principalmente quem paga a internet em casa. Ou se tiver alguma pessoa que tem uma praça com a internet, eu mesmo, nós não temos aqui em Matão uma praça com a internet grátis, aí a pessoa assiste. Mas o objetivo do Espiritismo é levar essas palavras para todos os lugares e consolar o máximo de pessoas possíveis. Eu sempre falo ainda que nós precisamos agradecer pela oportunidade de, tanto eu, a fazer esses vídeos para vocês, que é um vídeo bem simples, quando nós assistimos os vídeos espíritas, né? Ou quando nós vamos em um centro espírita, porque muitas pessoas não têm essa estrutura. Ainda mais, gente, que o Espiritismo, você precisa ler e você precisa estudar muito para você entender cada vez mais o plano espiritual, principalmente a mediunidade. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, muitos jovens, não têm tempo, então, para estudar o Espiritismo. Muitas pessoas não têm como acompanhar os livros de Chico Xavier, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo. Nós sabemos muito bem disso daí, tá? Infelizmente também, um outro problema na nossa sociedade, que o pessoal não tem uma estrutura familiar que incentiva a leitura. Mas então nós precisamos levar esses vídeos, por isso que eu peço para vocês compartilharem, para vocês se inscreverem, para levar para o pessoal esses vídeos. Tá? Porque, sabe, gente, um consolo hoje em dia é uma barra de ouro para quem precisa. Agora, imagina, por exemplo, no outro lado da história, como que eu já comentei aqui, eu comentei essa semana que passou, que hoje é domingo, se Jesus não tivesse nascido no berço, ou melhor, no curral, numa manjedoura. Se essas informações ficassem para os sábios da época, se ficassem para os ricos. Obviamente que os ricos iam pegar, e acontece isso também aqui, com as palavras de Jesus, as pessoas pegariam essas letras, essas falas de Jesus, tá? E venderiam para obter lucros. Não tenha dúvida disso. Só uma informação que na época medieval, antes então do surgimento da Reforma Protestante, as pessoas, elas então, quem tinha a posse da Bíblia, eram então os monges católicos. O povo não tinha direito à interpretação dessa Bíblia, não conhecia direito o Cristo, conhecia então o que o Papa falava para eles ali, tá? Então, gente, é por isso que Jesus nasce, então, no meio dos camponeses, e os seus apóstolos divulgaram o cristianismo, e nós também temos a mesma missão. Não é apenas saciar as nossas respostas, mas simplesmente não é nem conquistar espíritas cada vez mais, não é nem isso, mas é ajudar as pessoas. Nós estamos chegando em uma nova era espiritual, onde as mediunidades simplesmente estão, muitos médiuns estão aparecendo, principalmente eu como professor, eu sei muito bem disso, em escolas. Em uma época, gente, que nós estamos transitando, se você não tiver a reforma íntima, se você não tiver o estudo do Espiritismo, fica muito difícil. Porque tem muitas pessoas que têm mediunidade e não sabem aproveitar esse momento, nem leva a sério a mediunidade. Conheço uma pessoa aí que está com problema com bebida alcoólica e a pessoa é médium, então imagina então a vida desse indivíduo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que Jesus nos ilumine cada vez mais. Assim seja, até mais.